Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os caminhos que sempre nos levaram aos mesmos lugares. Essa é uma frase de Fernando Pessoa que fala algo que não é simples. É reconhecer que nós crescemos, que certas roupas já não cabem e que certos caminhos já não têm nada novo a nos oferecer. Esse tempo de abandonar é sempre desconfortável, porque envolve desapego, envolve encarar o medo do vazio. Mas o céu dessa semana está nos empurrando justamente para esse lugar. O eclipse ele não chega para agradar, ele chega para revelar onde a sua vida pede uma virada. E quando a gente resiste, a gente sofre mais. Quando a gente aceita, mesmo com dor, a mudança abre espaço para algo muito maior. Essa é a maturidade que esse momento está pedindo, que não é sobre perder, é sobre escolher conscientemente não viver mais o que já não nos serve. Então, sejam bem-vindos a mais um Wake Up Drops Céu da Semana, um espaço onde a astrologia encontra a vida real e os movimentos dos astros ganham significado no nosso cotidiano. A gente começa a semana já no clima do pré-eclipse com a lua crescente. É como se o ar estivesse carregado, sabe, pedindo definições. Acho que muitas pessoas devem ressoar com isso. Se você tem se sentindo ansioso, apressado ou aquela sensação de que algo vai acontecer, faz parte, pessoal. Essa é a energia do eclipse chegando, principalmente se você tiver pontos ativados no seu mapa em relação a isso. Então, toda essa tensão é o céu se preparando para o eclipse desse domingo, dia 7. E é aqui que o mapa astral pode ser uma grande bússola, porque o eclipse ele não acontece igual para todo mundo, cada um tem pontos diferentes no mapa. Em cada mapa, ele ativa uma casa diferente, um planeta diferente, mostrando esse chamado de libertação que pode pegar nos relacionamentos, pode ser na carreira, pode ser na vida familiar ou até na saúde. Então, se você quiser entender exatamente onde esse eclipse está mexendo na sua vida, pode me chamar que a gente olha junto, tá bom? Então, vamos entender um pouco melhor o que esse céu está querendo nos mostrar? Eu sou Manuela Telescuri, astróloga, e é uma alegria dividir com você um pouco do meu olhar sobre os astros, para que você possa transformar esse conhecimento em direção. E a cada episódio eu te convido a fazer uma pausa, respirar fundo e receber uma dose de consciência para navegar melhor os dias que virão. Então, essa semana nós temos também Marte em quadratura com Júpiter, sendo que o auge desse processo é no dia 4. Esse é um daqueles aspectos que chega com uma força empolgante, mas que, se não for bem administrado, pode trazer muita dor de cabeça. Marte é a nossa ação, a forma como a gente se move no mundo, o nosso instinto. E Júpiter é a expansão, a fé, a sensação de que tudo é possível. Quando eles se encontram em quadratura, essa energia se distorce um pouco. A gente tende a acreditar que pode mais do que realmente consegue e acaba assumindo compromissos sem medir se tem as condições de sustentar aquilo. Ou até forçar demais, forçar o corpo e acabar esbarrando na imprudência. Então, é o famoso passo maior que a perna. A empolgação é grande, mas se não houver clareza e estrutura, ela pode acabar virando frustração bem rápido. É como quando o ego infla e a gente age no impulso sem medir as consequências, só para depois perceber que essa conta não fecha, sabe? Mas ao mesmo tempo, não dá para negar que essa energia pode ser um motor incrível. Se você estiver consciente do que você realmente quer e tiver preparado o terreno, esse trânsito pode te dar a coragem que faltava para você sair da estagnação e avançar. A diferença vai estar na medida. Se você usa esse fogo para se aproximar de algo concreto, ele ajuda. Mas se você se perde no entusiasmo sem direção, ele vai acabar cobrando caro. Então, nessa semana, a reflexão que fica é: eu estou agindo com coragem ou imprudência? Pensa muito sobre isso. Eu estou prometendo o que eu consigo entregar ou estou deixando o entusiasmo me levar além da conta? Essa pausa para pensar já muda muita coisa. E temos mais coisa por aí. Essa semana também temos o Mercúrio, né, o planeta da mente, da comunicação, brigando com Urano. E nesse momento, o que acontece? A cabeça fica a mil, é uma aceleração mental, é como se os pensamentos corressem mais rápido do que a gente consegue acompanhar. E a palavra escapa da boca, mesmo antes de virar consciência. Então, o que acontece? O resultado é ansiedade, impulsividade e, muitas vezes, arrependimento pelo que foi dito no calor do momento. Então, o cuidado com as palavras e com as ações é fundamental nessa semana. Sabe aquele comentário que sai como uma faísca, mas depois você percebe que podia ter esperado, podia ter respirado e pensado melhor? Esse aspecto, ele é exatamente isso. Porque o Urano, ele traz choque, traz o inesperado, traz a ruptura. E quando ele vem encostar, se relacionar com Mercúrio, a nossa fala pode virar uma descarga elétrica, sabe?
Mas, por outro lado, como sempre, não é só sombra. Então, esse trânsito também pode abrir insights poderosos, ideias que chegam assim de repente, ou até soluções criativas que podem mudar aí o jogo para vocês. Mas, como é um aspecto desafiador, para isso é preciso ter espaço interno, calma, tranquilidade, porque se você se deixar levar só pela pressa, essas ideias elas vêm muito misturadas com ruído. Você precisa criar as pausas para você conseguir filtrar e captar essa energia. Então, o convite é observar: eu estou falando para me expressar ou só para descarregar essa ansiedade? Eu estou usando a mente acelerada para criar algo novo ou só para reagir ao que acontece? Essas perguntas já ajudam a transformar a tensão em oportunidade quando a gente realmente ouve as respostas. E se você quiser trabalhar melhor essa energia, aqui uma dica simples. Se você tiver algo realmente importante para responder, para dar uma resposta, para, respira e até escreve o que você gostaria de dizer. Porque esse exercício de elaborar a frase começa a colocar as coisas no seu devido lugar com os pesos certos. Muitas vezes o que parecia urgente perde força quando você dá espaço para a mente se organizar. Aliás, se você quiser, ao longo da semana eu vou deixar alguns exercícios práticos lá na minha comunidade no WhatsApp. Coisas rápidas para ajudar a manter a presença no meio dessa correria, desse turbilhão do eclipse. Se você ainda não entrou, o link está lá na descrição. E o ponto alto da semana é, sem dúvida, o eclipse lunar no eixo Peixes-Virgem, que acontece nesse domingo. E eclipses, eles nunca são eventos muito leves, eles marcam viradas, revelações, cortes que muitas vezes não podem ser evitados. No coletivo, a gente tem que ter muita atenção aqui no Brasil, porque isso pode trazer tensões políticas e sociais mais fortes. A gente já está vendo aí as notícias se formando, vai ter o julgamento do Bolsonaro. Então, pela configuração astral, não só isso, mas outros assuntos que estão rolando aí nas notícias, eles vão configurar aí um momento de mudança, de oportunidade de mudança para o Brasil, sabe? E normalmente essas mudanças elas acabam vindo com crises, com rupturas, com a realidade forçando isso a acontecer. E esse é um céu que favorece muito as revelações, as informações escondidas vindo à tona e mudanças de rumo que pega todo mundo de surpresa. É como se o pano de fundo da história fosse mexido de uma hora para outra. Então, estejamos atentos aí o que vai acontecer nos próximos dias nos noticiários. Na vida pessoal, esse eclipse ilumina prisões invisíveis, aquelas situações que a gente não cabe mais, mas insiste em manter por medo ou costume. Pode ser um relacionamento, um trabalho, um hábito, ou até uma forma de pensar que te mantém girando em círculos, sabe? Em peixes, esse movimento vem carregado de emoção, de sensibilidade e muitas vezes de confusão também. Por isso, pode bater aquele desejo forte, sabe, de se libertar, de romper, de cortar com o que não tem mais sentido. Mas é importante perceber como você faz esse rompimento se a vida te pedir esse tipo de atitude. Algumas situações realmente chegam no limite e pedem um corte radical, quase cirúrgico, não tem jeito. Outras podem ser resolvidas de maneira mais suave, consciente e amorosa. A reflexão aqui é: eu preciso romper assim, de forma brusca, ou existe um caminho mais leve para encerrar esse ciclo? Romper com aquilo que já não vibra com quem é você hoje é abrir espaço para novas oportunidades. E esse eclipse ele vem com um bom aspecto com Júpiter. Isso significa que, junto com os cortes, podem vir as portas que você estava tanto esperando que se abrissem. Júpiter é o grande benéfico, ele pode vir aqui para abençoar esse processo. Então, pergunte-se: do que eu preciso me desprender para viver de forma mais alinhada com o meu coração? Traz essa reflexão aí para os próximos dias. Esse eclipse, ele está ocorrendo no eixo Virgem-Peixes, que também traz a carga da saúde à tona, tá? Então, tanto saúde física como saúde mental. É o momento de olhar para aqueles assuntos na sua vida e perceber se você precisa ter mais cuidado ou ajuda. Muitas vezes, em eclipses como esse, a questão da saúde mental vem muito à tona. Então, não tenha medo de pedir ajuda se você sentir que você está sobrecarregado e a corda está para estourar. Esse momento pede exatamente isso. Resolver o que não está funcionando. E esse eixo Virgem-Peixes também traz outro questionamento para a nossa vida. O meu dia a dia, ele vai me levar para o meu sonho? Porque não adianta ter muitos sonhos e não ter ações práticas de dia a dia constantes que vão construir esse sonho. E também é muito ruim você ter um dia a dia com tarefas que não estão regando o seu propósito de vida, o seu objetivo. Então, esse também é uma outra questão para a gente estar muito atento. Ainda mais com esse Saturno, Netuno, voltando para Peixes,
que também traz essa carga do sonho junto desse arquétipo, é o momento da gente se questionar e fazer esses ajustes, para que o nosso dia a dia esteja nos levando para um lugar onde a gente quer viver, para uma realidade que a gente quer estar. Tá bom, pessoal? Então, para resumir, essa é uma semana em que o céu nos obriga a encarar escolhas. A verdade fica mais evidente e nem sempre é o que nós queremos ver. Então, o convite da semana é outro: é tornar consciente aquilo que antes te governava sem que você percebesse. Esse é outro poder do eclipse, não só cortar, mas revelar. Então, pessoal, cuide da sua vibração, cuide do seu coração e, acima de tudo, escolha com consciência o que você não quer mais perpetuar. Porque no fim, o céu mostra, mas é você que decide se você quer perpetuar a mesma história ou se você está pronto para se abrir e escrever uma nova. Tá bom? Então, que os planetas se alinhem a nosso favor, fiquem bem e nos encontramos sob um novo céu no próximo Wake Up Drops, Céu da Semana. Um happy eclipse para nós e que a gente passe por esse momento da melhor forma possível. Grande beijo. Até lá!